Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um dia de live. E o tema da nossa live de hoje é o esfumado infinito. E aqui eu já deixei a pele da nossa modelo preparada. Eu acho que o celular tá torto, né, gente? Fica parecendo que a cabeça da modelo tá caindo, mas... não sei, não tá torto não. Ali o celular parece, sei lá, deixa eu ver aqui. Bom, gente, então hoje vai ser o delineado infinito, que é um delineado muito, muito lindo. E eu vou começar falando pra vocês sobre a estrutura dos olhos. Por que isso? Porque quando você conhece a estrutura dos olhos bem, fica mais fácil de você não ultrapassar limite de esfumado, não deixar a sombra escura chegar muito próxima à sobrancelha dela. Você consegue entregar um trabalho muito mais bonito. Então, vamos lá. Vou começar falando pra vocês da pálpebra móvel. Essa parte que eu tenho aqui, ó, que é bem molinha, é a pálpebra móvel, tá? Essa parte aqui, ó, que eu consigo afundar o meu dedo, a gente chama de côncavo. E essa parte aqui, entre a sobrancelha e o côncavo, a gente chama de pálpebra fixa, que é aquela que não mexe, que não movimenta, tá? Esse aqui é o canto externo e esse aqui é o canto interno. Beleza? Basicamente é isso que vocês precisam saber para que vocês consigam fazer um esfumado bacana sem ultrapassar. Primeira coisa, primeiro ponto. Sempre que você vai fazer um esfumado, você sempre tem que trabalhar com três cores de sombras para mais. Como assim para mais? Quanto mais cores de sombras você usar nessa maquiagem, mais o esfumado vai ficar bonito e sem marcação. Então, por exemplo, eu usaria 3 tons de cores de sombra no canto externo para me fazer esse fundo do esfumado, para receber o esfumado escuro, que seria o preto. Então, eu trabalharia com, por exemplo, marrom escuro como base, bem no pezinho dos cílios, um marrom intermediário e um marrom bem clarinho para fazer o fundo. E aqui no canto interno, eu também trabalharia com 3 tons, por exemplo. Pode ser um bege, um pérola, um nude, ou pode ser um branquinho, um pérola e um nude. Daí você vai definir o que vocês acham melhor. Aqui eu já deixei a pálpebra dela já com corretivo, tá? Pra gente começar a fazer o trabalho do esfumado. Aqui agora eu vou começar a fazer a base do canto externo, para depois a gente fazer o acabamento do canto interno e ficar um esfumado super bacana. Então, bora lá. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram. As lives não estão ficando salvas, mas pra quem entrar no grupo do Telegram, eu estou mandando todas as lives, tá? Pra vocês acompanhar, sem contar que a gente tá tendo desafios. E a gente também vai ter vários tipos de sorteios pra quem estiver dentro do Telegram e conseguir participar dos desafios, tá bom? Então, se você não tá no Telegram, corre, que tem muito conteúdo lá. Eu deixei a apostila do meu curso profissional lá no Telegram também, então tá com bastante conteúdo lá. Deixa eu só ligar o ar aqui, tem muitas luzes ligadas. Então, vamos lá. Eu vou retocar um pouquinho do corretivo, tá? Porque eu preparei a pele dela já tem um bom tempo. Então, eu vou diluir o meu corretivo em pasta. Uma gotinha apenas de diluidor. Com o corretivo língua de gato, eu vou aplicar bem aqui no meio. Que geralmente é onde eu quero que fique mais concentrada a minha sombra. Gente, sempre importante, muito importante, na verdade, fazer esse processo de corretivo na pálpebra, tá? Porque é isso aqui que vai fazer com que sua sombra fique pigmentada, que ela fique bem fixa. Ó, com uma esponjinha pequenininha. Vou dar leves batidinhas pra dar uma esfumadinha nesse corretivo, pra receber minha sombra, tá?
Nesse momento, pede a cliente para não abrir os olhos mais, senão vai craquelar, vai juntar linhas de expressão e depois fica um pouquinho mais difícil na hora de fazer a construção da sombra, tá? De dar acabamento mesmo. Tenta não deixar acúmulo de produto. Quando você deixa acúmulo de produto, essa maquiagem também tende a craquelar ou às vezes tende a abrir também. Ok. Agora, pra começar, eu vou selar o meu canto externo e o meu canto interno. Como assim selar? Ó, eu vou depositar um pouquinho de pó. Esse é o Banana da Bruna Tavares. Um pincelzinho de esfumar mesmo. Ó, eu vou depositar bem aqui no canto externo. Isso daqui vai facilitar pra hora de eu fazer o esfumado, tá? Ó. Então, dando batidinhas. Aqui da mesma forma. E o canto interno. Ok. Feito isso, o próximo passo agora é a gente começar a fazer o fundo desse esfumado. Então, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar maior, na verdade um tamanho médio, ó. Peguei o pincelzinho de esfumar e agora eu vou escolher um tom mais alaranjado. Na verdade, eu até quero um tom mais claro. Deixa eu só ver aqui. Sempre, ó, quando for mais próximo possível da sua sobrancelha, você vai fazer um tom mais nude mesmo, tá? Um tom mais claro, pra você ter um fundo bonito pra receber as sombras que vão vir na sequência. Então, aqui eu deposito no canto externo, dando batidinhas. Pega no final do pincel, tá? Pra você não pôr muito peso nessa mão. E não manchar, não marcar e não deixar tão forte, tá? Eu já vou pigmentando, ó. Isso daqui vai ser a minha base de sombra. Essa sombra é a minha sombra número 1. Ó, pega o caderninho, pega o seu caderninho e anota, gente, que faz total diferença. Vira só um pouquinho. Isso, perfeito. Pega um caderninho e anota. Essa aqui é a nossa sombra número 1. A nossa sombra número 1 vai ser a sombra base para receber os outros tons que eu vou usar nessa maquiagem. Ó, então eu deposito no canto externo, dando leves batidinhas e puxando lentamente só o que sobrar de excesso no pincel para próximo da minha sobrancelha, ó. Então eu vou dando batidinhas e vou levando com a mão bem leve pra próximo da sobrancelha dela, ó. Quanto mais eu chego perto da sobrancelha, mais leveza eu coloco na minha mão. Ó. Posso levar aqui também, ó, nessa região, pra ficar um formato mais em C, tá? Que é um estilo que eu tô gostando bastante, tá bem na moda. Deixa o olho bem avantajado. E já vai preparando a sua sombra número 1 para receber a sombra número 2 e a sombra número 3, que a gente vai usar agora aqui, ó, na horizontal, certo? Sempre lembra disso, na horizontal, senão vai levar essa sombra para sua vertical, que é pro seu canto interno. Então, deposita. Quanto mais você esfumar, mais lindo vai ser o seu resultado. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Ó, se vocês já quiserem, gente, pega um modelo aí, vai em você mesmo, vai treinando. O segredo do negócio é a prática, tá? É você ver, mas daí você ir na sequência e fazer. Senão acaba que a gente esquece, às vezes, um detalhe ou outro, e quando você vai pegando o negócio ali e já vai fazendo, não tem como você esquecer, porque você vai acompanhar. Ó. Deposita. Canto externo. Deposita. Sempre levando pra horizontal. Joga pra dentro do côncavo aqui um pouquinho.
Sempre lembrando que eu pego a quantidade maior de produto, deposito rente à raiz dos cílios. E aí eu venho levando devagar para o meu côncavo, ó. Prepara bem essa base pra ficar incrível pra receber a sombra número 2. Ó, agora a gente vai pra sombra número 2, que é a sombra intermediária, que eu vou usar esse marrom mais escuro, ó, mais fortezinho. Vou pegar um pincelzinho de esfumar também, médio. Sombra número 2, que é a sombra intermediária. Ó, deposito aqui no canto externo. Pode virar um pouquinho, isso. Ó, não pega muito o excesso de produto, senão vai cair, sujar a pele. Ó, deposita. E vai levando. Pensa comigo. A sombra número 1 é a sombra base. É a sombra que eu posso deixar chegar muito próximo à minha sobrancelha, meu ponto alto. A minha sombra número 2, que é a sombra intermediária, ela só pode chegar até o meu côncavo, certo? Por isso que eu falei pra vocês sobre a estrutura dos olhos, tá? Então, aqui na minha pálpebra fixa, eu posso levar o restante que sobrar de produto no pincel, a minha sombra número 1, que é a sombra mais clara. A sombra número 2, que é a minha sombra intermediária, eu vou levar ela apenas até o meu côncavo. Lembrando que a quantidade maior de produto, onde eu quero que ela fique mais pigmentada, mais concentrada, eu vou depositar aqui, ó, rente à raiz dos cílios, que é o que vai fazer a diferença total no resultado dessa maquiagem. Ó, então deposita, vai levando aqui para as extremidades. E aí é aquela coisa, a sombra número 1 vai fazer junção com a número 2 e a sombra número 3 vai fazer a junção com a sombra número 2, certo? Pessoal, se tiver alguma dúvida pode mandar aí, tá? A gente tenta responder. Tô sem ninguém me ajudando aqui hoje, mas se eu conseguir ver ali a perguntinha eu respondo, tá bom? Ó, e daí vocês vão depositando, ó, até achar que tá bacana. Do outro lado, mesmo processo. E sempre, ó, Lembra? Quem lembra? Como que eu tô colocando essa sombra? Horizontal. Isso, vai depositando. Mesmo processo, tá, gente? Deposita no canto externo. Só o excessinho vai subindo, ó. Deposita a maior quantidade no canto externo, bem rente à raiz dos cílios. E só vai puxando o excessinho pro côncavo. Yes! Gente, esfumado é assim, ó. Sempre você vai voltar com o pincel. Volta com o pincel, esfuma. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquele primeiro pincel que eu usei com aquela sombra mais clarinha e eu vou pegar nada de produto. Eu simplesmente, ó, vou vir aqui, ó, dando mais uma misturadinha entre essas duas sombras que eu acabei de passar. Como se eu estivesse dando uma apagadinha mesmo aqui, ó, na bordinha entre elas. Aqui eu já vou dar uma esfumadinha também na bordinha de dentro. Pra hora que eu for receber as sombras claras, não ficar marcação nenhuma.
aqui já estaria incrível, tá, gente? Aqui, se eu quisesse, eu só colocaria um pó aqui no canto interno, colaria uns cílios e estaria uma maquiagem já super incrível, tá? Uma ótima opção pra fotinha de formatura, pra gravidinha que vai fazer foto. É uma excelente opção, tá? Mas a ideia hoje é uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, né? Porque essas maquiagens mais clean, a gente já aprendeu nas lives passadas. E se você perdeu, o link tá lá no Telegram, o link tá lá na bio, tá? Corre lá pro Telegram que tem todas as lives lá pra vocês. Ó, aqui eu vou só dar acabamento. Pra mim não deixar buraco aqui, tá? Que é super importante também. E aí, ó, volto com o pincelzinho sem nada e vou dando uma apagadinha, ó. Já vai ficando lindo, ó. Aqui também. E aí eu vou fazendo esse movimento de vai e vem entre elas. Vira um pouquinho. Ó, geralmente quando eu tô na dúvida se uma sombra entrou mais pra dentro que a outra, eu só coloco o pincel, ó. Daí eu consigo ter uma noção melhor, tá? Eu acho que essa sombra aqui entrou um pouquinho mais. E aí eu volto com o pincel que eu usei a sombrinha mais escura. E vou tentando deixar elas mais parecidas possível. Então eu venho aqui dando batidinhas e pigmentando, entrando com ela aqui um pouquinho mais. Já vou aproveitar e vou fazer uma pigmentação maior aqui. Porque eu quero essa make bem babadeira. Gente, é uma make babadeira, mas é uma maquiagem extremamente elegante, tá? Faço muito em formanda, muito mesmo. Pro dia do baile de gala, que às vezes elas optou por um vestido mais neutro e quer uma maquiagem mais babadeira. Então é uma maquiagem assim bem procurada pelas formandas. Ó, vou dando aquela leve esfumada aqui pra não deixar marcação, tá? E esse negócio de marcação, gente, é muito olho mesmo. Isso daí você vai... Primeiro você tem que aprender a base de como que funcionam as coisas. Depois que você aprende a base de como funciona um degradê, de onde o degradê começa, de onde eu coloco a sombra clara, de onde eu coloco a sombra escura, aí sim, com o tempo, você vai aprender a diferenciar se tá legal o seu esfumado ou não, tá? Isso daí vem com treino, prática. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a terceira sombra. Eu não falei pra vocês que a gente usa 3 cores de sombra aqui no canto externo dela? Então, agora a gente vai pra terceira sombra, que vai ser a sombra escura, que vai ser a sombra marrom. Na verdade, a gente vai trabalhar com mais uma cor de sombra. Gente, às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, mas esse tanto de sombra, não vou dar conta, o negócio vai ficar complicado. Pelo contrário, tá? Quanto mais quantidade de sombra você trabalha, mais fácil fica, porque mais bonito vai ficar o seu esfumado. Não vai ficar com nenhum tipo de marcação, eu garanto pra vocês, gente. O caminho para um esfumado perfeito é a quantidade de sombra que você vai usar. Então, se você quer um esfumado bacana, internet. Voltamos, gente, internet. Ótimo, né? Então, ó, se você quer um esfumado perfeito, no mínimo 3 cores de sombra. Mas você pode usar, às vezes, 6, 7. Dá pra usar, assim, muita quantidade de sombra mesmo, pra o esfumado ficar show de bola. Bom, beleza, essa parte finalizada. Então, vamos pra parte do marrom escuro. Daí, agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar menor, tá? Que eu chamo de pincel de esfumar de precisão. Tá? Que ele vai esfumar, mas ele vai deixar a cor mais forte, mais pigmentada. Ela vai ficar mais chamativa, certo? Então, é exatamente isso que eu quero.
Ó. Então, eu peguei aqui um marrom bem mais escuro, ó, tá dando pra ver? Gente, essa paletinha da Ludurana é uma paletinha maravilhosa e super em conta, tá? Esse pincel aqui, ele acho que não tem nem marca, tá, gente? Acho que foi baratíssimo, mas ele é ótimo. Então, agora eu venho, ó, novamente, rente a raiz dos cílios. E eu vou dando leves batidinhas, ó. Agora eu quero leveza nessa minha mão aqui. Por quê? Porque eu quero mais cor, tá? E eu não quero que essa cor, ela suba muito. É a minha terceira sombra. Então, eu quero que ela fique só na minha pálpebra fixa. Eu não quero que ela vá pro meu côncavo. Se for pro meu côncavo, ela tem que ir muito suave. E eu não quero de forma alguma que ela passe do côncavo, que é a minha pálpebra fixa. Então, eu já sei aqui agora que o limite da minha sombra escura é o côncavo. O limite. E aonde ela deve ficar rente à raiz dos cílios na minha pálpebra fixa. Beleza? Vou fazer o outro lado e depois eu vou esfumar pra vocês verem. Ó, novamente, deposita rente à raiz dos cílios. Leveza na mão, porém agora eu preciso de pressão, tá? Pra essa sombra ficar bem potente. Ó, deposita. Não coloca muito peso na mão, porque senão as sombras que estão embaixo, ela abre, tá? Sabe quando a sombra abre e fica aquela mancha? Menino do céu, é complicado. Quando fica mancha, acontece, gente. Acontece mesmo, pode acontecer com qualquer pessoa. E aí é super difícil de tá consertando, tá? Então, eu já sei onde que é o meu limite dessa minha sombra. E agora, eu vou vir dando uma esfumada nas bordinhas. Pra isso, eu vou usar esse pincelzinho menorzinho, ó. E aí, eu vou esfumar aqui nas bordinhas, fazendo a junção da minha segunda sombra com a minha terceira sombra, tá? Pra não deixar divisão entre elas. Não tô achando meu esponjinha de dedo. Ó. Sempre é bacana essa dica aqui, ó, de puxar a pálpebra, tá? Ó, quando você puxa aqui a pálpebra, você consegue ter muito mais precisão do tamanho dessa pálpebra. Ó. Vira assim um pouquinho. Isso, perfeito. Ó. Aqui agora eu vou esfumar as bordinhas, tá? Pega no final do pincel, para não acontecer de pôr muita força. Gente, quando eu falo esfumar as bordinhas, é as bordinhas mesmo. Ó, é as bordinhas de cima e as bordinhas do meio. Se eu pegar esse pincel e vir esfumando aqui no meio, aqui onde eu coloquei a sombra, o que vai acontecer? Essa sombra marrom que eu acabei de pigmentar vai sair completamente. E aí eu nunca vou ter o resultado que eu quero ter. Ó. E vem fazendo o esfumado com bolinhas, ó. E aqui, movimento de vai e vem. Pra dar acabamento. Ó, se eu acho que ainda não tá legal, eu volto, pego mais produto e vou finalizando, tá? Ó, peguei a sombra aqui. Peguei a sombra número 2, tá? Pra mim vir aqui nas bordinhas dando esse acabamento. E o segredo aqui, gente, é vai com o pincel, volta com o pincel, vai com o pincel, volta com o pincel. É um joguinho assim, um pouco de paciência mesmo, tá? Não tem conversa. Vou voltar de novo com o marrom escuro. Ó, agora eu vou depositar aqui com um pouco mais de leveza, ó.
na minha mão pra mim não deixar marcado. E agora mais leveza ainda, só nas bordinhas pra me fazer a junção aqui, ó. De novo, se eu acho que ainda tá marcadinho, eu volto e dou acabamento, até eu achar que tá perfeito. Ok, vamos pro outro lado. Não sofra muito, porque a gente ainda vai colocar o preto e ainda vai fazer delineado, tá? Ó. Vou voltar esfumando as bordinhas. Vou voltar novamente com o marrom do outro lado pra pigmentar um pouco mais igual de cá. Dando batidinhas, ó. E aí, com o marrom número 2. Gente, tô usando as mesmas sombras, tá? Sombra número 1, sombra 2 e sombra 3. Tem nada mais que isso aqui, não. Que deu uma leve manchadinha, ó. Com delicadeza eu venho tampando, tá? Lembrando que a gente vai fazer o esfumado preto, então vai tampar. Não tem problema. Ok. Vou vir tirando aqui, já dando mais uma esfumadinha aqui no meio, ó. Dando uma limpada aqui também nas bordinhas. Olhos tá mais ou menos igual, um lado com o outro. Opa, e a pessoa esquece que o celular tá aqui. Detalhe. Yes. Agora a gente vai pigmentar o preto, tá? Pra me pigmentar o preto, eu vou usar um pouquinho de um delineado. Ou de um delineado. De um delineador. Ó. Vou pegar esse pincelzinho que é de bastante precisão. E aí, ó, vou pegar um delineador em gel. Esse aqui é o da Inglot, o 77. Ó. E aí eu vou fazer uma base pra me vir com a sombra preta depois e eu ter uma pigmentação maior, tá? Então eu vou vir aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios, que vai ser onde vai terminar o meu delineado, pra depois esse delineado ficar bem esfumado e eu não conseguir ver onde ele terminou.
Ó, deposita, daí depois vem esfumando, tá? Tem que esfumar bem esfumadinho, pra ele ficar bonito. Deposita, rente a raiz dos cílios, pega no finalzinho do pincel, ó. E vai depositando. Lembrando que é como se ele fosse aqui, ó, na diagonal mesmo, tá? Ó. E aqui eu já vou esfumar as bordinhas. Sempre puxando de cima pra baixo, pra não subir muito, tá? Que não é a ideia que suba muito. Mesma coisa do outro lado. Continue esfumando, ó. Puxando de cima pra baixo. Sem medo de ser feliz, tá? Devagar, com paciência. E aí a gente vai agora, ó, com a sombra preta, a gente vai pigmentar essa base de sombra que a gente fez aqui com o corretivo. Vai pigmentar e depois a gente vai voltar esfumando com o marrom escuro e o intermediário. Pra gente conseguir dar esse acabamento. Aí eu vou usar a sombra preta da Urban. Ó, com aquele mesmo pincelzinho que eu fiz o esfumadinho. Vira. Isso. Ó. Peguei a sombra e venho depositando, ó. E aí já venho depositando e dando uma esfumada, ó. Com a mão leve. Sempre deposito a maior quantidade primeiro no canto. Bem externo, bem rente à raiz dos cílios, ó. Do outro lado. Mesmo processo. Gente, lembrando que como eu tô fazendo com ela sentada, é bem mais difícil, tá? Então, quando vocês fazem com a modelo deitada, é muito mais fácil. Porque daí você consegue detalhar mais o tamanho da pálpebra dela, consegue ver o côncavo muito mais definido, tá? Então, não desanimem, treinem, pegue as anotações, treinem. E pra quem estiver lá no grupo do Telegram e conseguir reproduzir essa maquiagem, a melhor reprodução vai ganhar uma hidratação super top aqui do estúdio. Com vapor de ozônio, maravilhosa.
Ó, deposita e vem dando uma esfumadinha nas bordinhas. O segredo aqui, gente, é esfumar as bordinhas, tá? Mais esfumado fica as bordinhas, sem marcação mesmo, mais bonito o resultado final. Agora a gente vai usar o marrom escuro primeiro. Vou usar o mesmo pincel que eu tava usando o preto. E aí eu vou vir aqui, ó, bem na bordinha do preto, fazendo a junção do marrom com o preto. Movimento de bolinha, vai e vem. Não se preocupe se subir um pouquinho, depois a gente apaga com a sombra mais clara, tranquilo, tá? O que não pode, gente, é subir em grande quantidade, de forma muito escura. Ó, de novo. Côncavo. Movimento de bolinha. E vai e vem. O mesmo eu vou fazer no meio. Ó. E agora eu vou voltar com os tons claros, tá? Vou pegar aquele marrom mais terroso. E vou voltar aqui, ó. Bem dentro do côncavo mesmo. E vou fazer meus movimentos de vai e vem. Aqui no meio. Mesmo jeito, tá? Tudo que eu faço um lado, eu repito do outro. E aqui, da mesma forma. Pra quê? Pra me tirar essa marcação que tá aqui. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem, ó. Ó, conseguem ver? Essa marcação que eu tenho aqui? É isso aqui que deixa a marcagem feia, ó. Então, venho bem em cima dela, ó. E venho reproduzindo esses movimentos de bolinha, ou vai e vem, ó. E aí eu volto com aquele pincelzinho sem sombra nenhuma, só pra eu apagar, tá? E deixar mais limpinho, mais suave mesmo. E daí vai olhando, tá? Igual aqui tô vendo algumas marcaçõezinhas e aí eu vou arrumando, ó. Aqui eu venho com o pincel limpinho, sem absolutamente nada no pincel, ó. E venho fazendo esses acabamentos. Aqui, gente, eu poderia ter usado também esse preto
só aqui na pontinha, tá? Porque eu quis fazer um olho mais chamativo mesmo. Mas o esfumado infinito, ele pode ser feito com menos preto. O preto pode vir menos um pouquinho, tá? Aí vai do seu gosto, às vezes do gosto da cliente também. E vai esfumando, ó. Vem esfumando. Tira toda e qualquer marquinha que tiver. Ó, agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma sombra, não. Vou usar um pó. A gente pode muito bem usar pó como sombra, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Vou usar o pó banana. E vou depositar no início aqui, pra dar esse efeito de esfumado, que eu particularmente acho lindo. Vou jogando esse pó pra cima dos outros tons. Até você achar que tá na tonalidade que você quer. Olha como fica lindo esse efeito desse pozinho. Fica lindo. Ó, aqui do mesmo jeito, dando batidinhas. Aqui eu já vou aproveitar esse pó, vou dar uma iluminada. Agora, eu vou delinear, tá? Ó, vou usar um delineador em gel. Ó, delineador em gel. Vou testar antes, tá? Porque meu delineador tava duro. E eu diluí ele. Então, vou testar aqui primeiro pra ver se funcionou. Não tá dos melhores não, mas acho que vai dar pra gente fazer. Por que o delineador em gel? Porque o delineador em líquido não tem como eu esfumar ele aqui no final, tá? Porque ele descasca. Dá, às vezes até dá. Só que assim, dá muito trabalho, corre o risco de não dar certo. Então, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Vou tentar fazer com esse daqui mesmo, seja o que Deus quiser, né, Brasil? Ó. Começo sempre do meio. E esse delineado, ó, ele vai engrossando. O final dele aqui, ó, é mais grosso, tá? O segredo aqui é justamente o delineado ser assim e não reto, tá? Ó, sempre que chegar aqui, puxa. E tente fazer de um jeito que o delineado não fique cheio de lombadinhas, tá? Ó, segura bem na pontinha do pincel.
Ó, firma a mão aqui, ó, às vezes até no rosto dela mesmo e traça um traço reto, ó. E se ficar lombadinha, você pega bem na pontinha e vem consertando, deixando bem certinho, tá? O melhor de tudo é deixar esse traço perfeito. Ó, novamente aqui, eu vou dar uma retocada. E aí, você pode fazer esse traço na espessura que você quiser, tá? Na espessura que você quiser, tá? Eu tô fazendo um traço mais grosso porque a gente vai colar os cílios, consequentemente, acaba tampando um pouquinho depois. Eu já vou dando uma esfumadinha, ó. Venho com o pincel e olha o que eu fiz, né, Brasil? Olha eu com a minha mão suja de delineador, o que eu fiz? Fui lá e puf, encostei no cliente. Aí o que isso acontece? Quando a gente tá com a cliente, quando é um negócio desse, você quer morrer, infartada. Mas como é cliente, é modelo, a gente se vira depois, Brasil. É assim mesmo. Ainda mais quando tá explicando. Ó, enfim. Ó, volto aqui e venho esfumando o finalzinho desse delineado, ó. Que daí agora eu vou fazer a junção do meu delineado com a minha sombra. Que esse daqui é o pulo do gato, ó. Com isso, vocês não vão conseguir identificar aonde meu delineado finalizou, que é a ideia. Ó. Ó, vou depositar. Sombra pra quê? Pra selar, tá? Pra deixar bem seladinho. Já vou colar os cílios, gente, desse lado de lá. Nossa, bem que eu tenho que fazer a parte inferior. Vou terminar aqui primeiro. Que depois eu vou dar acabamento. Só quando eu colocar os cílios nesse olho que eu vou dar acabamento, tá? Por quê? Porque senão eu fico ali toda vida esfumando, tô vendo marcação. Esfumo, tô vendo marcação. Cola os cílios primeiro, moleque. Daí você vai ver. Vai ser muito mais fácil pra você definir se realmente tá marcado ou não. Bora lá. Vamos delinear aqui novamente. Ó, começa do meio. E vai puxando. Delineado gatinho, gente, sabe como que eu aprendi a fazer? Adivinha? Treinando em você. Treinando em mim não, bebê. Olha o meu olho. Meu olho não encaixa delineado gatinho. O que eu fazia? Treinava na minha mão, amor, ó. Treinava na minha mão, gente. Treinava e treinava muito. Degradê de cores e delineado gatinho era na minha mão. Como eu nunca tive o olho bom de maquiar, aliás, é um dos mais difíceis, que é o olho muito pequeno e com a pálpebra gordinha, né? Quem entende de maquiagem sabe que eu tô falando a verdade. Não é balela, não. Tanto que é por isso que vocês pouco me veem maquiada, gente. Yes. Do mesmo jeito, eu vou fazer a finalização do esfumado do lado de cá com a sombra preta, tá? Ó, deposita.
Dando batidinhas. Abre os olhos. Aquela coisa, abre a boca, fecha os olhos. Tira, brincadeira. Fecha, fecha. Só acaba de secar, vou só dar uma selada aqui também. Pra não correr o risco. Como o delineador foi diluído, gente, né? Porque é um delineador que já tá um pouco velho. Não é nem velho, gente. É porque eu deixo aberto, o negócio endurece mesmo, não tem jeito. Então acontece mesmo, é normal. Agora eu vou fazer o esfumado inferior, tá? Deixa eu ver o olho dela aqui. Meu olho. Eu não vou fazer muito escuro, tá? Acho que ela não tem um olho muito grande. Então, por isso eu não... O olho que eu falo grande, o espaço da pálpebra dela não é muito grande, tá? Então, eu não vou fazer muito grande. Às vezes alguém perguntou alguma coisa aqui pra cima. Acho que não. Tava mais ou menos olhando. Acho que não. Pessoal, se tiver pergunta, manda aí, tá? Ó. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Ó, sombra clara. Aqui. Olha lá em cima. Sombra clara. Deixa eu varrer a pele dela primeiro, gente, senão vai acumular muito produto. Depois mesmo eu tento colocar do pó Tirar perto pra elas verem aqui. embaixo, acaba manchando, tá? Ó. Vai varrendo, tá? Do mesmo jeito que eu ensinei os outros dias, ó. Já vai tirando e já vai depositando, que a gente ainda vai finalizar aqui. Yes. Agora, ó. Vou esfumar com preto abaixo dos olhos dela primeiro. Vou usar o delineador, tá? Como base aqui. Gente, o ideal é um pincel mais durinho, tá? Arredondadinho, mas eu sumei o meu. Então, eu tô improvisando aqui, ó. No esfumado inferior, eu esfumo depois, que dá certo. Só não tem solução, Brasil, pra morte, tá? O resto, bebê, a gente dá um jeito. Mas é sempre importante selar bem direitinho aqui esse delineado, igual o meu foi diluído, porque acontece, tá? Se tiver o delineado estiver molhado e a pálpebra dela for pequena, a hora que ela olhar lá em cima, certeza absoluta que vai manchar. Não tem nem o que discutir. Agora eu vou selar o preto, o esfumado preto inferior. Deu certo. Ó, vou selar o preto inferior. E depois eu vou vir esfumando as bordinhas, né? Porque Deus é mais que esse esfumado desse jeito aqui, né, gente? Mas a gente já usou muito. Quem aí lembra dessa época? Que era aquele delineado lá dentro do olho. E esse esfumado aqui do lado de fora, super marcado, sem esfumado nenhum. Eu particularmente não gosto muito, né?
Sempre os meus esfumados abaixo do olho. Tem no mínimo 2, 3 cores. Eu quase não faço na linha d'água também, o preto. Mas como a gente tá fazendo olho bem marcante, hoje eu vou fazer. Já dá uma esfumada aqui em cima. Senão vai marcar demais, depois eu não consigo revolver a bagaça aí. Olha, mas você quer ver quando isso acontece com o cliente? Meu pai amado, você quer chorar, né? Porque querendo ou não, por mais que dá pra consertar, o negócio já tá basicamente pronto. Você tem que voltar ali e ficar retocando, então você perde tempo. Por isso que às vezes é melhor você garantir que tá sequinho mesmo, do que você ficar ali às vezes com pressa pra terminar logo. E quando você vai ver, tem que ir lá retocar. Simples assim. Sem contar que quando dá pra consertar, tá ótimo, né? E quando não dá, você sempre chora. E quando é com rímel também? Nossa, terrível. Terrível. Você terminou, aí vai passar o rímel e faz a besteira. Yes. Só conferir aqui, gente, que agora eu tô com trauma do negócio. Esse negócio fica bem seco, sabe? Só pra garantir. Ok. Agora vamos tentar esfumar embaixo. Acho que tá com contagem regressiva. Ai, gente, que beleza! A gente tá com contagem regressiva. Vou encerrar e volto, tá bom?